Hoje eu vim aqui no Autódromo de Interlagos para conhecer esse cara aqui, o Haval H6 GT. Modelo novo, marca nova aqui no Brasil, que promete revolucionar o mercado. Esse aqui é um híbrido plug-in, que anda muito, é bem tecnológico e bem bonitão. Quer conhecer tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e também de dar um joinha para ajudar a gente. Bora lá! O Haval H6 ele vem como mais uma opção de SUV para o nosso mercado. Esse aqui naquele estilinho um pouco mais SUV, encopesado, com um design bem mais esportivo do que o tradicional e o mais importante, eletrificado. Bom, então aqui na dianteira a gente tem um farol 100% em LED com DRL, luz diurna, também tem aqui o farol de milha, sensor na dianteira, alguns detalhes aqui que lembram bastante fibra de carbono e essa grade aqui com um detalhe bem interessante, que é o logo da marca. É um carro com um porte médio, então é um carro que eu diria até que concorre ali com Jeep Compass, com alguns outros carros dessa categoria. Aqui a gente tem uma roda bem grandona de aro 19 com pneus 235/55, bastante plástico, como é bem comum de se ver nos SUVs, a roda preta, e lembrando que aqui no Brasil sempre a pinça vem vermelha. Lembrando que a gente também tem sistema de câmeras, além do retrovisor com repetidor de seta. Essa cor é um azul, cor de lançamento, chave presencial também, é claro. A gente tem um detalhe bem interessante aqui, ó, para fazer um ar mais aerodinâmico para o carro. Aqui ficam os conectores das tomadas, lembrando que você pode carregar ele tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. A gente tem 34 kWh de capacidade de bateria. Isso significa que você consegue rodar até 170 km totalmente no modo elétrico. E para carregar, se for com um plug desse aqui caseiro, residencial, você vai demorar por volta de 6 horas. Se usar o do tipo CCS, que é de carga contínua, aí você vai demorar 30 minutos para carregar de 10% a 80%. Bem rápido, né? Aqui a gente vê esse detalhe bem encopesado do carro. Tem aqui também esse aerofólio bem bonito, né? Então ele é bem focado em esportividade. Bom, por isso que a gente veio hoje aqui em Interlagos para testar o carro. Uma coisa eu posso adiantar, ele anda muito bem. Então, detalhes em black piano. Aqui a lanterna traseira também é 100% em LED. E a gente tem alguns detalhes aqui também imitando fibra de carbono. Todos os logos, os badges, todos são pintados em cinza, um preto fosco. Isso também é uma exclusividade aqui do Brasil. Olha só como é bem esportiva essa parte, essa traseira aqui. Então a gente tem essa imitação, na verdade, né, de bocal de escapamento, porque aqui dentro é plástico, mas tem detalhes em black piano, tem umas iluminações bem interessantes. Câmera de ré, claro, também, com sensor. E a abertura, é claro, é elétrica. Aqui a gente tem um espaço interessante, também tem iluminação, tem essa redinha aqui para você tampar o que você colocar aqui atrás. E claro, você pode tirar também, caso você não queira utilizar. Aqui embaixo a gente não tem step, então ele é pneu run flat. Tem aqui o kit de reparo com a bomba e também com o selante. E aqui o cabo que você usa para carregar na sua casa. Tampa, material bom. Aqui também tudo bem forradinho, muito legal. Tem aqui um gancho, talvez para você puxar, mas você pode fechar por aqui. Então, entrando agora aqui no modelo, a gente pode ver que o espaço interno é legal, né? Então a gente tem um acabamento interessante também. Aqui atrás um pouquinho mais simples do que lá na frente, então aqui em cima é plástico, mas aqui já tem materiais macios. Aqui um suede cromadinho e imitando aço escovado, bem interessante. O banco também é bem confortável, banco em couro com os detalhes interessantes. Aqui um acabamento um pouco mais esportivo também, com o bordado GT em vermelho. Aqui apoio de braço com porta-copo, saída de ar traseiro, junto com carregamento do tipo USB.
Eu acho que poderia ter um USB do tipo C, né? Aqui também os dois bolsões, lembrando que ele também tem aqui um teto panorâmico. Também tem aqui as alças, luz de LED e o porta-cabides. Já aqui na parte da frente, lembrando que a gente conta com chave presencial, claro, itens desse tipo de carro, né? Tem um acabamento bem interessante. Então aqui tudo macio, aqui também bastante material soft touch, todos com bastante qualidade. Aqui tá até com plástico ainda. É um black piano, a alavanca seletora de marchas, ela é apenas esse disquinho, então a gente não tem aquele câmbio realmente aqui. Tem um porta-copo que, olha só, fica escondido caso você queira deixar fechado. Essa aqui é a chave do carro, uma chave que aqui imita também um aço escovado, e tem aqui o logo da marca Haval. Lembrando que Haval faz parte do grupo GWM, que significa Great Wall Motors. Então aqui embaixo também tem um tapetinho, um espaço bem interessante. Aqui na porta também o é melhor do que lá na frente, lá atrás, perdão. Então aqui a gente tem um costurado, tem materiais soft touch. Aqui também o som, ele vem com sistema JBL, subwoofer com 100 watts. Isso de série, então é um baita de um som. E alguns itens bem interessantes, como por exemplo esse leitor facial. Então sim, ele tem um Face ID praticamente no carro. Isso serve para ele ler se você por acaso está com sono ou está fadigado, e também para colocar as preferências do carro de acordo com o motorista que setou. Então, por exemplo, meu pai vai pegar esse carro aqui ou minha mãe vai pegar esse carro aqui. Eles vão selecionar, né, na multimídia, vão ler o rosto e, por exemplo, colocar o banco numa posição X, né, a cor, por exemplo, da multimídia na posição Y. E aí toda vez que eu ou eles entrarem no carro, o carro vai ajustar automaticamente só pela leitura facial. Bem legal, né? Então a gente também tem head-up display, serve para mostrar aqui na parte de cima toda a questão de condução, então velocidade, coisas do tipo. O volante também é bem bonito, eu acho que tem uma pegada legal, lembra um pouquinho os carros americanos, talvez ele tenha um ar meio de Jeep, por mais que seja um carro mais esportivo. Lembrando que ele também é um SUV, inclusive ele tem até um modo de alagamento, pois é, bem curioso, né? Aqui também os botõezinhos, todo para o sistema aqui de painel que é totalmente digital. Aqui farol automático, é claro, e todos os itens que um carro desse tipo vai ter, deve ter, né? Aqui o sistema de câmera, então vou aqui energizar o carro, ele tem essa apresentação interessante. Aqui a gente tem os botões do ar-condicionado, então você mexe aqui pela própria central. Aqui o sistema de câmeras, então a gente pode ver que é um sistema de câmeras bem interessante. Então olha que legal, a gente já consegue usar o Deezer direto na multimídia. Tem algumas outras multimídias que colocam Spotify ou algo do tipo. Aqui a gente consegue colocar Deezer, então tem conexão com Bluetooth, é uma central interessante. Então a gente tem aqui o próprio GPS integrado, inclusive a qualidade da tela é muito boa, eu gostei bastante disso. Aqui a parte de ar-condicionado e tudo mais, ele tem esses barulhinhos e também tem algumas animações bem interessantes. Legal, né? Aqui também a gente tem um LED, então não sei se dá para ver no vídeo, mas fica azul aqui. Então imagino que você consiga trocar de cor aqui, como por exemplo em customizar talvez, ou em tela. Por aqui. Enfim, bem interessante, né? O banco aqui na frente também tem esses detalhes aqui em suede, escrito GT, bem legal. O console é realmente bem grandão, porta-luvas também desce suavemente. É um carro que tem um nível de equipamentos e de detalhes bem interessante. Aqui porta-óculos, também com iluminação aqui em LED. Olha como ela abre suavemente, ela acende e desliga suavemente, o que é bem interessante. Aqui também o painel 100% digital, com uma qualidade legal. Então aqui, por exemplo, a gente tem a parte de bateria e parte de combustível, o tanque está cheio e a gente também consegue ainda rodar 146 km só na bateria. Bem interessante. Opa, liguei o rádio aqui. Então com certeza o som do carro é bom porque é JBL. A gente tem alguns features aqui bem interessantes e com o tempo eu vou mostrando melhor
para vocês quando a gente testar realmente o carro no dia a dia, porque aqui foi mais uma apresentação inicial do carro. A gente andou na pista tudo, mas claro, a gente não tem como ter todas as ideias de como realmente o carro é no dia a dia, como ele funciona, se vale a pena ou não. Então aqui os primeiros detalhes e as primeiras impressões para vocês do novo GWM Haval H6 GT. Nome compridinho um pouco, né? Gostei bastante do carro. Eu achei que é um carro que tem uma direção legal. Lógico que ele é um carro um pouco mais alto, por mais então que seja elétrico, e ele tem um centro de gravidade um pouquinho mais baixo do que alguns outros SUVs, justamente pelas baterias ficarem no assoalho. Ele ainda não é o carro com melhor centro de gravidade, então assim, é bem interessante a gente ver a aceleração e andar com ele na pista, mas também aqui, lógico, não é o cenário ideal para ele. Ele tem um ar esportivo, mas ele não é de fato um carro esportivo. Claro, faz de 0 a 100 em 4,8 segundos e ele tem mais de 390 cavalos de potência e também 76,2 kg de torque. Ele realmente anda muito bem, um pouquinho mais de 2 toneladas, então isso acaba dando uma descompensada, mas ele tem um desempenho realmente bem interessante. Dependendo ali da faixa de preço em que eles colocarem esse carro, vai valer bem mais a pena, por exemplo, do que um Compass híbrido, ou quem sabe até mesmo do que um Volvo. Bom, a gente vai descobrir isso bem breve, porque a gente infelizmente ainda não tem os preços do carro. Isso, lógico, por questões cambiais e tudo, e lançamento geralmente eles não falam também. Mas eu achei um carro bem interessante. Eu acho que talvez poderia frear um pouco melhor, um pouco mais, mas de aceleração é realmente muito legal. É um carro que tem uma dinâmica boa. Então assim, para você usar no dia a dia, além de ter vários modos de condução e ter várias opções, isso porque a gente tem 2 motores elétricos e um a combustão 1.5 turbo, juntos eles fazem um papel muito legal, mas normalmente você vai só usar o elétrico. Então ele é basicamente um carro elétrico com motor a combustão, do que na verdade um híbrido que tem motor a combustão com um motorzinho elétrico ali para dar aquela força. Esse carro aqui não. Ele quer provar que você consegue ter um carro elétrico, mas com a garantia de autonomia de um carro a combustão. Então esse aqui dá para você rodar praticamente 1000 km sem ter que reabastecer. Claro, isso seguindo o ciclo que eles propõem, tanto de recarga de bateria e de consumo. Isso imagino que talvez também em estrada, não falaram se exatamente em estrada ou em cidade essa autonomia, mas dá para rodar 1000 km com esse carro. Então é bem interessante. Eu acho que esse por enquanto é o futuro. Acho que o futuro é híbrido, não é elétrico, e um híbrido como esse aqui, ele é realmente muito interessante. Então vamos botar bastante fé para que eles cresçam aqui no Brasil e que a gente veja cada vez mais os carros deles. E assim que possível vou trazer mais vídeos trazendo mais informações, mais detalhes sobre o carro e também andando na prática, falando como é no dia a dia, como é para carregar, porque aqui em pista a gente não consegue ter todas essas ideias logo de cara. Então fiquem ligados aí no canal, não deixe de se inscrever, dá um like, ajuda bastante a gente, um like, vocês não têm ideia, gente, porque o like ele ajuda a impulsionar o vídeo. Quanto mais gente acaba vendo nossos vídeos, mais gente nossos vídeos vão começar a alcançar. Então assim, é meio que um ciclo, é uma escadinha. Então agradeço muito pela visualização até agora. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Realmente o desempenho é show de bola.